É uma alegria poder estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a paciência. A base das nossas reflexões está aqui nesse livro, Livro da Esperança, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel então tem esse capítulo aqui, o capítulo 23, e tem esse título, Nos Domínios da Paciência. Paciência é sempre um tema que a gente acha que sabe, e a gente reflete pouco sobre o que seja de fato paciência. Às vezes a gente acha que paciência é só esperar, ou paciência é só se conformar. E, no entanto, nós não poderíamos estar mais enganados. Vale a pena a gente aceitar esse convite do Emmanuel e refletirmos um pouco mais sobre a virtude da paciência. A paciência é uma das virtudes, é uma das bem-aventuranças do Cristo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Só são mansos e pacíficos aqueles que dominam essa virtude, a virtude da paciência. Paciência depois de, não é a primeira vez, refletindo sobre esse tema, tentando aprender também sobre a paciência e buscando aplicar os aprendizados na vida, porque é assim que a gente vai ganhando proficiência, alguma coisa que a gente acha muito bonito, mas a gente precisa colocar em prática de novo, aí quando a gente cansar, a gente começa outra vez. Até que a gente possa dizer que realmente a gente dominou alguma coisa. Qualquer um que tenha aprendido qualquer ofício. Por exemplo, cozinhar. A mesma receita que a gente faz hoje, que é uma especialidade nossa, por exemplo, qualquer um que cozinhe de longa data vai entender. Quando a gente começou a fazer, a gente pode até ter acertado a receita e ter ficado bom. Mas hoje a gente faz de coração. Às vezes a gente não precisa nem mais da receita. Ou às vezes, o mais comum é que a gente tenha alterado essa receita. Aí a gente tem que fazer umas observações quando for passar a receita para os outros. Não, aqui tem uma modificação que eu fiz. Eu fiz baseado em quê? Nas várias e várias vezes que eu repeti este caminho. E cada vez que eu repetia este caminho, eu aprendia um pouco mais e o resultado ficava melhor. Esse paralelo vale para os nossos esforços de aprendizado durante a encarnação. Porque muitas vezes a gente se cansa e fala, meu Deus do céu, mas eu vou ter que aprender a repetir essa lição até quando? O que é que eu não estou aprendendo? E talvez nos falte refletir que estamos sim aprendendo, mas que o conteúdo é muito extenso e guarda vários níveis de compreensão. Assim como na escola, desde que a gente entra pequenininho até que a gente sai para fazer o vestibular, nós vamos estudar e aprender sobre a fotossíntese, por exemplo. Quando a gente está lá, nos anos iniciais, a gente vai pegar um feijãozinho, colocar no algodão, observar como ele cresce, ter as primeiras explicações sobre este processo. Quando a gente estiver no final do ensino médio, prestes a prestar vestibular, nós saberemos traduzir a fotossíntese em fórmulas químicas, entender processos bioquímicos. É ainda o mesmo tema. Fizemos inúmeros exercícios sobre esse mesmo tema, mas ao final temos condições muito melhores de avaliar e explicar o que acontece. Se continuarmos neste aprendizado, em breve estaremos trabalhando em laboratórios que favorecerão a própria vida no planeta, com o melhoramento da nossa saúde, o melhoramento das sementes, o melhoramento das colheitas. Mas tudo começou e está arrimado nesse aprendizado básico, assim com as virtudes. Assim com a caridade, com a paciência, com o perdão. São matérias das quais nós não vamos
nos furtar ao longo da encarnação. Elas estarão sempre no nosso currículo. Entra ano, sai ano, estamos aqui começando 2025. Podem checar aí no currículo de vocês, no planejamento reencarnatório. Para 2025, eu tenho certeza que no currículo de todo mundo está aprender caridade, perdão, paciência. É o ciclo básico da humanidade. Todos nós, espíritos ainda bastante marcados por pensamentos e atitudes arrimadas no orgulho e no egoísmo. Precisamos alterar estas bases da nossa existência para a caridade e a humildade. Então nós precisaremos aprender essas matérias. E a vida vai repetir de novo várias oportunidades para esse aprendizado. Então, sem dúvida nenhuma, a paciência continua aí sendo o nosso prato do dia, qualquer que seja o dia, na encarnação que nós estamos levando neste momento. Mas Emmanuel, ele começa a refletir sobre a paciência, dizendo que não é paciência. O que não é? Porque normalmente a gente se equivoca. A gente acha que é paciência exatamente o que ele vai narrar aqui. E aí a gente fica assim um pouco sem graça. Fala, poxa, Emmanuel, então o que afinal é? Mas antes, vamos seguir com ele. O que não é paciência? Vamos ver. Em muitos episódios, diz Emmanuel, em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é deixar tudo como está para ver como é que fica. E Emmanuel pergunta, isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Quantas vezes a gente faz assim, também não falo mais nada, não faço mais nada, e emburra? Eu, várias. Quantas vezes a gente fala, não vou me recolher aqui, porque não vou nem me expor, né, porque dá muito trabalho. E a gente finge que a gente está sendo paciente. A gente está sendo qualquer outra coisa, mas não está sendo paciente. A paciência, ela tem sim um caráter de contenção, de esperarmos, de não reagirmos com violência. Mas a paciência não é uma virtude passiva. A paciência é uma virtude ativa. A paciência vai ter várias dimensões. Quando a gente vai pesquisar no significado mesmo da palavra paciência, nós vamos encontrar várias dimensões do que seja paciência. Ora, se não é a gente emburrar, se não é a gente deixar do jeito que está, para ver como é que fica, porque não adianta fazer nada mesmo, o que será? Então, a paciência. A paciência tem a ver a como nós reagimos diante daquilo que acontece nas nossas vidas e que é oposto ou diferente daquilo que a gente gostaria ou esperava que acontecesse. Quando nós somos contrariados, é aí que a paciência vai ser esse fiel da balança a demonstrar o grau evolutivo em que a gente se encontra. É esperado de nós, nessa faixa evolutiva que a gente tem, que nós desenvolvamos reações equilibradas, ainda que diante de desequilíbrios, reações justas, ainda que diante de injustiças. Essas são recomendações do Cristo. Quando te baterem, uma face oferece a outra. Não no sentido de deixar as agressões continuarem sem reagirmos ou sem fazermos nada, mas reagirmos de outra forma.
reagirmos de volta com equilíbrio. Nós vamos precisar olhar bastante para o Cristo e entender qual é a reação, qual é a devolução à injustiça que é esperada de nós como discípulos. Nós precisaremos nos espelhar no Mestre. A boa notícia é que nenhum de nós será confrontado com desafios tão grandes quanto o do próprio Cristo. Nós não estamos prontos para isso. Mas é pedido de nós que no nosso contexto de vida nós sejamos capazes de dar respostas melhores do que a violência, do que a injustiça, do que a ingratidão, do que as mesquinharias. Cristo nos diz que nós já temos condições para essas alterações. E isso é essencial ao nosso progresso. Quer ver que ele diz isso mesmo? Quando ele pergunta a Pedro, mas pergunta a cada um de nós: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: claro que eu te amo, Jesus. E Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, acalma o meu rebanho. Traz calma, traz serenidade para as pessoas ao seu redor, que são todas o meu rebanho. Tu me amas, faz o que eu digo. Coloque em prática o que eu ensino. Nessa fase que nós estamos, não basta mais um amor meramente contemplativo do Cristo. Nós precisaremos dar tratos à bola. Nós vamos precisar colocar em prática do nosso jeito, com erros e acertos, mas nos esforçarmos cotidianamente para sermos melhores, um pouco melhores a cada dia. Com paciência, entendendo que é processo, entendendo que a gente vai cair e se levantar muitas vezes, mas com o compromisso da alma que quer se libertar de quê? Da dor. Afinal de contas, nós não estamos aqui numa quinta-feira calorenta feito essa, se não estivéssemos em busca de lenitivo para as nossas dores. Todos nós queremos consolação e paz. E a espiritualidade nos acolhe, nos levanta, nos sustenta. Mas também nos pede a cada um de nós que nós levantemos. Peguemos a nossa cama, como Jesus diz ao paralítico quando o cura. A espiritualidade é nos sustentar, é nos reerguer quantas vezes forem necessárias. Ela nos pede: olha, se esforce, você é capaz de melhores reações, porque não somos capazes de melhores reações. A paciência, então, é o exercício do cotidiano para a gente conseguir esses objetivos. Então, vamos falar um pouco do que seja, de fato, sermos pacientes. Manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Esse é um desafio básico, cotidiano da paciência. Nas pequenas coisas, aí a gente vai estar na dimensão diária da paciência, nas pequenas coisas, no trânsito, no atraso, no calor, a gente está contrariado. As coisas não saem, quase nunca saem, da forma como a gente planeja. Tem sempre um empecilho, tem sempre um problema, tem sempre... Se nós formos perder o nosso equilíbrio a cada pequena coisa que se sucede no nosso dia, fora do planejado, ou em dissonância com o que é correto, por exemplo, a gente chega aqui no centro, não tem vaga, e as pessoas estão estacionadas onde não pode, e aí a gente já fica com raiva, falando: mas não é possível que a pessoa que foi no centro espírita estacionou assim em cima da calçada. A gente faz da nossa vida um inferno. Tá certo, tá errado mesmo. É preciso que a gente siga as normas. Mas tem um montão de gente que não vai seguir as normas. Paciência. Nós não temos o porquê nos desestabilizarmos deste tanto a todo momento. O que é que importa de fato?
O que importa é o que eu estou fazendo com a minha vida. O que importa é como eu estou conduzindo a minha vida. E isso precisa bastar. É preciso que a gente amplie o nosso olhar e relembre todos os dias que nós somos espíritos encarnados, pessoal. Todo momento. Seja no trânsito, seja cozinhando, seja no trabalho, seja aqui. Quando a gente vai receber um passe, aqui é mais fácil de lembrar, né? Mas é preciso que essa lembrança ela esteja constantemente desperta em nós. Porque aí vai ser mais fácil da gente manter o foco do nosso equilíbrio emocional. Precisa mesmo eu ficar tão contrariado com pequenas coisas? Não precisa. Eu posso deixar passar. Precisa mesmo eu perseguir uma pessoa no trânsito porque eu recebi uma fechada e de repente, sabe-se lá, envolver uma briga, sabe Deus o que vai acontecer depois disso? Precisa mesmo ou eu posso deixar ir? Posso deixar ir. Não tem problema. Como diria um amigo meu, reza uma Ave Maria, deixa que vá. Deixa que vá. Não te pertence, não foi você que fez. Para que agarrar? Então a paciência tem essa dimensão cotidiana, da gente não ficar tão vulnerável aos pequenos problemas que acontecem, gente, com todo mundo todo dia. Somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Já está definido aí, pessoal. A vida vai ser difícil. Não tem vida fácil para ninguém. Porque espíritos imperfeitos que precisam aprender a caminhar de maneira mais equilibrada, todos nós. É certo que nas nossas relações interpessoais vão surgir arestas e problemas, porque espíritos imperfeitos convivendo entre si não gerarão, por milagre, relações perfeitas, certo? Então, nós vamos também ter que desenvolver um equilíbrio para entender que tanto nós quanto o outro está em processo de aprendizado. Então, erros fazem parte do problema, fazem parte da vivência, problemas fazem parte do cotidiano. A dificuldade, ela é da natureza própria da encarnação, de espíritos que estão buscando se pacificar, se harmonizar, serem mais justos, mais honestos, mais caridosos, para aí sim estabelecermos pouco a pouco relações mais virtuosas, melhores para todos nós. Até lá, vamos ter que aprender a conviver com essas dores e a manejar as consequências desses conflitos da melhor maneira possível. E por isso o perdão é também um aliado da paciência. Talvez um irmão mais novo, porque a paciência entende. E o perdão faz com que a gente siga adiante. Porque entendendo o outro, eu consigo falar, não, tudo certo. Vamos adiante fazendo diferente, tanto você quanto eu. Refundando a nossa história com os nossos afetos de novo, de novo e de novo. Quantas vezes forem necessárias. Porque, afinal de contas, o que vale a pena mesmo é o amor. E o que a gente não quer perder uns dos outros é o amor. Mas para que a gente não se perca das pessoas que a gente ama, nós vamos ter que desenvolver um pouco mais de tolerância com a verdade de cada um, com quem cada um é, qual a essência de cada um. Essa é uma outra dimensão da paciência, que se mostra nas nossas relações interpessoais. Eu preciso desenvolver um senso de aceitação, que as pessoas pensam e agem diferente de mim, às vezes de maneira até oposta. E que nós as amamos mesmo assim. Como nós vamos reagir quando as pessoas que amamos nos ferem ou agem equivocadamente? Isso é uma questão a ser estabelecida. É aí que a gente vai se abraçar com Cristo. Para aprendermos a devolver com outra face. Aprendermos a mudar o nosso comportamento. Lidando com o outro como ele é.
e não como a gente gostaria que ele fosse, e ainda não dá conta de si. Eu não preciso deixar de amá-lo, eu só preciso mudar a forma como eu me relaciono. Uma vez que a gente aceita a verdade, tanto nossa quanto do demais, dos outros, tende a ficar menos difícil. Às vezes eu vou precisar até estabelecer um pouco mais de distância, até que eu consiga ter equilíbrio suficiente, ou o outro tenha equilíbrio suficiente, numa relação que não fira um ao outro, seja verbalmente ou fisicamente. Mas ainda neste lugar, cabe o amor. Mas numa reação equilibrada. Talvez o maior equívoco que a gente possa fazer é tentar deixar de amar alguém. Isso não é possível. Mas é capaz, nós somos capazes de mudar a forma que esse relacionamento ou que esse amor se expressa, entendendo o outro, as suas limitações, as limitações nossas e como esse relacionamento pode se desenvolver de maneira equilibrada para todos. A gente sempre comenta de uma forma de nós trazermos o perdão para o cotidiano e nos auxiliar nesse lidar com o outro como ele é. Muitas vezes nós não teremos condições nem de conversar com a outra criatura. Precisaremos de uma distância. Nessa hora a gente pode fazer uma visualização, uma oração. No ambiente da oração a gente faz uma visualização que vai nos auxiliar a esse desenvolvimento do perdão. Nós vamos visualizar o Cristo. Cada um de nós, quando inúmeras vezes a gente pede para fazer a prece, a gente fala, feche os olhos, imaginem o Cristo, visualizem o Cristo, a gente vai fazer isso. E a gente pode visualizar o Cristo na forma que a gente quiser. É interessante que nós temos inúmeras representações de Jesus, de todos os jeitos. Mas quando a gente vê um quadro do Cristo, a gente sabe que é o Cristo. A gente não tem dúvida. Então a gente vai fazer essa visualização e vamos enxergar Jesus chegando como um bom amigo. E a gente vai falar com ele com toda a franqueza. Olha, Jesus, não estou dando conta de fulano ou de Beltrano. Não estou dando conta, não consigo. Está além das minhas forças no momento. Mas eu sei que não está além das tuas. Então, neste momento, eu coloco nos teus braços essa pessoa. E a gente vai visualizar a gente entregando essa pessoa para o Cristo. Nessa hora, além de nós entregarmos alguém com quem a gente está tendo dificuldade para a melhor criatura que a gente conhece, que é o próprio Jesus, tendo a certeza que ele será bem cuidado. Falou, Jesus, eu não consigo ver nada positivo, mas eu tenho certeza que você sabe e conhece esse coração. E sabe que alguma luz tem, porque eu, sinceramente, não estou conseguindo. Mas a gente também apazigua o nosso próprio sentimento. Nessa hora, a gente deixa de querer revidar, de querer ter razão, de querer estar certo. E a gente passa a querer suavizar. E por isso, a nossa conversa é sobre a paciência, não é sobre o perdão, já vou voltar para a paciência, mas por isso que o perdão é uma chave de libertação. Não do outro, mas da gente. É o nosso coração e o nosso campo emocional que volta ao equilíbrio. Somos nós que encontramos a paz quando a gente perdoa. Não é sobre o outro, é sobre a gente. E não é isso que a gente veio buscar? A paz? Então a gente sempre sai da casa espírita com um tanto de exercício para colocar em prática. Hoje não é diferente. Vamos tomar o passe, vamos sair renovados, vamos beber água fluidificada, vamos sair mais leves, mas vamos sair também com um tanto de exercício, para que a gente melhore cada vez mais. Para que a cada vez que a gente chegue e receba o passe,
haja um círculo virtuoso, que a gente não volte, né? O caminho ascensional, ele é mesmo, não é uma parábola assim, né? Ele tem altos e baixos, a gente sobe e desce, a gente levanta e cai, mas que ele possa ser sempre ascendente, né? Que quando a gente voltar aqui, tá, a gente pode ter caído de novo, mas a gente já está melhor do que o momento que a gente começou essa jornada. Quando a gente abraçou a doutrina espírita, quando a gente abraçou a Jesus e falou, olha, Jesus, dessa vez agora vai, agora eu vou colocar em prática. A paciência também é irmã da fé. Quando nós atravessamos grandes dificuldades, grandes problemas, também é a paciência que vai fazer com que a gente consiga atravessar os dias. Muitas vezes nós estamos confrontados com problemas que vão durar no tempo cronológico um período bastante longo. Às vezes vão durar uma encarnação inteira. A gente até respira fundo. E é com relação a esses grandes desafios que a paciência vai proporcionar que tenhamos forças de resistência e de resiliência. Porque a paciência sabe que, muito embora seja difícil, há um porquê e um para quê. A paciência sabe se comportar ainda quando em dor e em contrariedade. Nada nos impede um sorriso, ainda que estejamos num leito de hospital, uma realidade bastante dura, que volta e meia todos nós atravessamos. Mas será que a gentileza é um obstáculo impossível para nós? As pessoas que vão cuidar de nós, que vão interagir conosco, quando nós estamos atravessando esses momentos, será que elas não são dignas da nossa gratidão, expressada em forma da gentileza? E aí a gente faz uma pequena lembrança de uma palavra que diz paciente. O paciente é a pessoa que tem paciência, claro, uma pessoa paciente, mas o paciente também é alguém que está em processo de cura. A gente se refere a todo adoentado como paciente. Ele espera uma cura, mas também é sujeito e agente do seu processo de cura. Como cada um atravessa a sua circunstância, faz com que, mesmo experiências semelhantes, apresentem resultados diferentes. O que muda? O paciente. Um tem uma resposta mais positiva do que o outro, submetido aos mesmos tratamentos e sob as mesmas condições. Qual a diferença? O coração e a mente de cada um. Nós não chegamos à existência como espíritos nessa encarnação. Nenhum de nós, gente, nenhum de nós aqui precisa ter ilusão de que a gente está assim em primeira encarnação. Não estamos. Todos nós já encarnamos e reencarnamos diversas vezes. Nós temos um pouco de experiência. E encarnaremos muitas outras ainda. Então a nossa vida, ela não começa no berço e não se encerra no túmulo. É preciso que a gente desperte essa consciência de novo e de novo e de novo, várias vezes. Porque então tudo ganha significado. Tudo que nós experimentamos na vida da matéria tem um significado espiritual. Tudo. Tudo ensina, tudo proporciona ao espírito superação.
Processos dolorosos de longo curso são talvez professores muito exigentes, mas os que proporcionam maiores saltos de aprendizado. Nós sabemos que uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, a cura vai encontrar essa moléstia e nós seguiremos depurados. Quando? Não sei. Mas sei que estou neste caminho. Sei que não estou desamparado. Nós todos sabemos, a gente cansa de repetir, que os nossos mentores estão junto conosco. Então a gente fica com medo, mas a gente segura na mão de Deus através da prece, segurando na mão dos nossos mentores, que nos dizem: coragem, vai passar. Você dá conta deste desafio. E, aliás, você dá conta deste desafio com bom humor. Você dá conta desse desafio educadamente, com gentileza. E aí a gente lembra sempre do Chico, né? Naquela passagem do avião, em que o avião sacudia com muitas turbulências, o Chico achava... Eu sempre lembro dessa história, eu gosto muito. Chico achando que ia desencarnar, que o avião ia cair, desesperado, começa a gritar. Eu gosto do Chico porque o Chico é gente como a gente. A gente nessa situação vai fazer a mesma coisa. Estamos em ótima companhia, então, né? Mas o Chico começa a ficar muito desesperado quando a Emmanuel aparece. E aí o Chico fica desesperado, fala: Emmanuel, nós vamos morrer. Aí o Emmanuel falou assim: tá bom, Chico, morre com educação, então. Os nossos mentores, quando a gente fica muito, muito, muito amuado ou muito, muito desesperado, eles meio que falam como Emmanuel: tá bom, né? Mas tem pelo menos compostura, criatura, né? Bota pelo menos um sorriso nesse rosto. Me ajuda a te ajudar. Faça a sua parte, que o céu te ajudará. Nenhum de nós está fraco nem abandonado da providência. Toda vez que nós lembramos disso, nós somos capazes de mobilizar a paciência, seja nas pequenas, seja nas grandes coisas. Que Jesus nos auxilie nesse aprendizado cotidiano. Uma boa tarde a todos.